Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. E se você já faz parte da família, é muito bom ter você aqui de novo. Se você não só faz parte da família, como também apoia o Apegados através do apoia.se/apegados, a minha imensa gratidão a todos vocês, porque vocês ajudam a nos manter vivos, a manter essa mensagem, esse espaço de acolhimento em pé. Então, só tenho agradecimentos. Hoje, gente, o nosso assunto é bem legal, nunca abordei isso aqui no Apegados, então eu tô bem interessada para conversar com a minha xará, Carol Mugel, especialista em seletividade alimentar. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa questão que perpassa tantas famílias e que sempre nós desenvolvemos uma relação muito específica com comida. Mesmo que não seja exatamente uma seletividade alimentar, todos nós temos aí o nosso relacionamento com a comida. Eu, muitas vezes, Carol, já confessei aqui para nossa comunidade que quando eu estou num momento mais nervoso, mais angustiada, eu como todos os doces que aparecem na minha frente. Então, assim, querendo ou não, todos nós temos uma relação importante com a comida. E esse episódio de hoje vai ser para a gente pensar mais na seletividade alimentar infantil, mas também para elucidar aí uma reflexão de como que você se relaciona com a sua comida, quais são os hábitos alimentares da sua família. Então eu tô super animada, Carol, seja muito bem-vinda à nossa comunidade de acolhimento, de apoio. E para começar, para as pessoas que não te conhecem, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória e o que é que te fez chegar até esse tema e se interessar um pouco mais sobre ele, estudar mais sobre ele. Primeiro, obrigada, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre digo que quanto mais eu falar sobre esse assunto, quanto mais a gente estourar essa bolha, mais crianças e mais famílias a gente ajuda. Principalmente a mãe que alimenta, né? Então, esse é o meu maior propósito. Então, super obrigada pelo convite. Você falou uma coisa muito interessante. A nossa relação com a comida, ela permeia tudo a que se refere à seleção alimentar, né? Muitos casos de seleção alimentar começam porque a gente não tem esse conhecimento, que comida vai muito além do que sentar na mesa, abrir a boca e mastigar, né? A comida, ela é nutrição, mas ela também é conforto, ela também é social, ela também é cultural. Então, a gente precisa entender esses passeios para entender o que de fato é seleção alimentar, né? Qual é essa raiz? Eu fui uma criança seletiva, fui uma adolescente seletiva, iniciei a minha vida adulta ainda seletiva, e ainda carrego, né, até hoje, infelizmente, percalços disso na minha vida atual. Poderia ter sido diferente se alguém tivesse feito por mim, que hoje eu tento fazer por muitas famílias. Mas eu era uma criança que a minha família não tinha muita referência de legumes e frutas ali na mesa, então não aprendi a comer, né? É muito importante a gente entender que comer é uma construção de habilidades. Comer não é algo fisiológico, como muita gente acha que é. A fome, sim. A gente sente fome porque é algo fisiológico. Mas comer, mastigar, deglutir, entender temperaturas, texturas, se acostumar com elas é um processo de habilidade construída. E a gente constrói essas habilidades conforme as nossas vivências, o ambiente que nos cerca e o desenvolvimento do nosso cérebro. Então, quando eu engravidei da Valentina, eu tinha uma certeza, que era de que eu ia proporcionar a ela uma boa relação com a alimentação, algo que eu não tive. Então, eu fui buscar isso, né? Comecei a estudar muito sobre nutrição, iniciei uma faculdade de nutrição, vi que não tinha nada a ver, que não era o que eu queria, não era esse assunto, não era aquilo, não era sobre nutrição, era sobre relação. Então, eu fui buscar cursos fora, me especializei em seleção alimentar no Instituto da Criança de Miami. Muita informação de muita qualidade, porém sempre ligado a patologias ou transtornos. E o que eu via no meu grupo de mães, quando eu engravidei, eu entrei num grupo de WhatsApp de mães que fazíamos trocas ali, né? E todas elas falavam a mesma coisa. Carol, meu filho comia tudo. Gente, alguém passou por isso? Meu filho comia tudo, eu estudei muito a introdução alimentar, ele comia, de repente é tudo eca, não quer mais, não para na mesa, não quero, tá encostando isso. E aquilo ficava reverberando na minha cabeça, porque eu falei, gente, não é possível, isso tem que ter uma explicação.
né? Não é possível, não é possível. E aí muitas mães comentando, mas será? Você já fez uma avaliação com a neuro? Você já fez... E eu tentando entender ali naquele passeio, falei, não, eu preciso de mais informação. Eu me formei, me certifiquei em orientação parental, né, em educação parental também. O que começou a fazer um clique na minha cabeça no sentido de, tem muita coisa relacionada a comportamento aí, a forma como a gente conduz e trata as nossas crianças. E aí eu fui fazendo uma relação. Mas a coisa só fez um clique mesmo para mim quando eu fui estudar neurociência e desenvolvimento infantil. Então, quando eu entendi o funcionamento do cérebro, como ele se desenvolve, como ele se relaciona com o mundo, aí tudo fez sentido para mim. Então, eu entendi de fato o que era a seleção alimentar na sua raiz. Porque no fim, né, Carol, somos todos seletivos o tempo todo. Desde a escolha da roupa que a gente vai usar, até para onde a gente vai, como que a gente vai... Inclusive o que a gente vai comer. Nós adultos fazemos o cardápio da casa para fazer as compras da semana. Se eu chego no supermercado e, tô enjoada de brócolis, essa semana não vou comprar outro legume. Eu faço isso porque sou uma adulta. A criança, além de não ir ao supermercado, ela não tem vivência nem vocabulário alimentar suficiente para te dizer, mãe, eu enjoei desse negócio. Isso aqui eu não tô gostando mais. Dá para fazer diferente? Dá para botar um sal? Dá para botar uma pimenta? Dá para fazer um negócio diferente? Ou então... Não estou com fome neste momento que você quer que eu coma. Estou sem apetite, ainda não sei bem o que é fome, saciedade, estou aprendendo. Ou eu comia de tudo porque o meu cérebro não sabia te dizer que eu não queria. Então eu só ia. Sim. E aí, conforme esse cérebro vai se desenvolvendo, ele vai mudando a relação com o mundo, né? Geralmente em torno dos 12 meses a criança tem uma grande mudança comportamental alimentar. Então, ela reduz bastante a quantidade que ela comia. Essa criança começa a andar, então o mundo dela não é mais sentado. O mundo dela muda de dimensão. Tem muitas coisas acontecendo nesse cérebro. São bilhões de conexões por segundo. Ela aprende que ela pode cuspir deliberadamente, não só sem querer. Ela aprende que ela pode empurrar o prato porque ela quer dizer alguma coisa, comunicar alguma coisa. A questão é que ela não sabe fazer isso ainda com eficiência. Mas esse cérebro está se desenvolvendo. Está adquirindo vivência, vocabulário... Tá percebendo o ambiente. Aí, quando chega os 2 anos, que é a fase que a gente chama de neofobia alimentar, né? Uma fase fisiológica, natural, e chega para todas as crianças. Algumas com mais intensidade, outras menos, algumas um pouquinho antes, outras um pouquinho depois. Mas todas passam pela fase do, eu não quero isso hoje. Ou então, gostava ontem, hoje eu não gosto mais. Isso é comportamental. 100%. O grande problema, Carol, disso tudo é que essa informação não chega nas pessoas. Principalmente nas mães, né? Estuda-se muito sobre a introdução alimentar. Não porque é o BLW, porque é a parte sensorial, porque é tudo lindo. A mãe estuda pra caramba, faz tudo direitinho. Aí chega os 2 anos, tudo se perde e ela fala, onde que eu errei? Porque eu estudei pra caramba. Aí começa a culpa. Foi minha culpa, todo mundo em volta julgando, você tem que estar sem pulso, você não pode ficar dando mamar, você não sei o quê, você troca, você faz. E aquela mãe sobrecarregada, exausta, cansada, não consegue conduzir de maneira eficiente. Até porque a gente faz o download daquilo que a gente aprendeu. Então, toda a minha referência alimentar da minha infância, raspa o prato porque eu tô mandando, engole choro, vai comer porque tem que comer. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai comer. As crianças da África estão passando fome. Eu não sei nem o que é África, que dirá o que é fome, que dirá o que não adianta. Então, são frases que reverberam, que causam, Carol, muitas vezes essa má relação com a comida, né? Essa relação emocional equivocada, no sentido de eu tô com problema, eu como. Eu tô com ou eu tô com problema, eu paro de comer, né? Você tem as duas questões aí, principalmente quando a gente fala de doces, que sempre foram moeda de troca, recompensa. Se não comer esse aqui, você não ganha esse aqui. Então é o ruim para ter o bom. E aí quando você tá numa necessidade de ansiedade fisiológica, né? O teu corpo busca aquilo, a recompensa, o bom, o para me deixar no conforto. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz na infância reverbera na nossa vida adulta, seja na alimentação, seja em outras áreas da nossa vida. A forma como a gente fala, se comunica, se coloca com as nossas crianças. E vejo muitas mães permeando 2 caminhos muito complicados, assim. O primeiro é o do autoritarismo, não ensina absolutamente nada. Vai comer porque eu tô mandando. A criança come por medo. Eu não tô aprendendo a comer, eu não desenvolvo nenhuma relação com aquela comida. Né? A primeira oportunidade que eu tiver longe da minha mãe, eu vou fazer o contrário. Ou a permissividade. Eu não posso deixar. Não posso, ele não comeu, eu tenho que fazer mamadeira. Ele tem que comer mamadeira. Aí fica aquela criança o dia inteiro. Tô com fome, mas nunca faz uma refeição efetiva.
tá sempre no biscoito, ou petiscando uma fruta, ou bebendo leite. E aí eu preciso, encontrei nos meus estudos, e né, agora eu tô fazendo uma outra graduação em psicopedagogia, eu fui encontrando que eu preciso ensinar que tem um meio do caminho, sabe? Que não precisa ser pesado, não precisa ser tenso, que é o que eu mais escuto, né? Ai, é um saco alimentar. Ai, meu Deus, tá chegando a hora do almoço. Ai, que saco, vou ter que negociar pra comer. Tem que ficar brigando toda hora porque tem que comer o legume. Não precisa e não deve ser assim, né? Eu sou prova viva, tenho uma de 7 aqui. Na verdade, eu tenho 3 aqui, né? Eu tenho 2 enteadas e a minha biológica. Então, eu tenho 2 do coração e uma da barriga. E todas conduzidas da mesma maneira. Então, sou prova viva que não precisa ser pesado, não precisa ter briga, nem grito, nem a permissividade, né? Muito interessante isso, Carol, porque os nossos filhos, eles vão se relacionar também muito a partir do que eles veem dentro de casa, né? Da nossa relação. Então, muitas vezes, eu lembro demais da minha infância. Tudo isso que você disse, eu lembro de ter ouvido. E eu nunca fui uma criança com seletividade alimentar, assim. Até hoje, eu como de tudo. Claro que eu tenho preferências, mas como de tudo. Mas eu tenho uma irmã específica que ela tinha muita dificuldade em comer. Ela demorava muito para comer. Então, ela é mais nova ou mais velha que você, Carol? Mais nova, eu sou a mais velha de 4. Tá. Então ela sentava e a gente sabia que ia demorar. E era sempre uma guerra. Por que tu demora tanto? Ela sentava na mesa e já recebia essa informação. Bora, bora, bora. Abre a boca. E botava, assim, tentava enfiar a goela abaixo e apressar ela a comer. O que eu vejo hoje, por exemplo, com a minha filha, isso ficou marcado pra mim. Não era nem eu que estava passando pela situação, mas só por estar na mesa, era tão estressante pra todo mundo que, meu Deus do céu, né? Assim, eu queria comer, sentia, né? A família toda sentia, eu queria comer muito rápido pra sair dali, pra não estar presente. E hoje, por exemplo, eu tento fazer uma refeição, pelo menos uma refeição do dia em casa com todo mundo. Eu, minha filha e meu marido. E a minha filha senta, come um pouquinho, levanta, caminha. Aí volta, aí senta de novo, come mais um pouquinho, levanta, caminha. E isso me dava tanto estresse. Sabe, por que essa menina tá levantando? Por que ela não senta? Porque era isso que eu ouvia, né? Senta a bunda na cadeira para comer. Essa era a mensagem que eu recebia. Então eu ficava, meu Deus, de onde que tá vindo tanta irritação em relação a minha filha ser uma criança normal, porque é normal. É normal que uma criança se levante. Uma criança de 2, 3, né? Não, 3, 4, 5 anos. Na verdade, o controle inibitório para ficar sentada numa cadeira por meia hora, 1 hora, que nem nós adultos, né? A gente fica porque temos freios neurais e que eu tenho que ficar aqui nessa mesa, eu tenho que almoçar, porque eu sei que se eu não almoçar, eu vou sentir fome daqui a meia hora, eu não vou ter como comer. É uma estrutura de raciocínio lógico muito complexa que a criança não faz por não ter o cérebro desenvolvido para isso. Ela está com o cérebro em desenvolvimento. E eu tô falando de crianças e entrando na fase adulta, porque hoje o cérebro amadurece aos 25, 28 anos, né? Complexo. Porém, vale dizer que não é de hoje, sempre foi, mas hoje a gente tem essa informação. Graças a Deus. Eu ainda desconfio que tem muitos adultos aí que estão ainda em transição, sabe? Sim. Mas tem uma coisa interessante que você falou, Carol, que é a questão ela é muito demorada para comer, né? Tem muitas coisas que permeiam. Primeiro, a gente tem que entender que a seleção alimentar, ela não é um diagnóstico. Ela não é uma doença. A seleção alimentar, ela vai estar acoplada a 2 questões, né? O comportamento, sempre, em 100% dos casos, existe o comportamento. E a outra vertente que a gente tem é quando existe um diagnóstico externo, então essa criança pode estar no espectro, essa criança pode ter algum transtorno, alguma patologia que incida no corpo, e comer é 100% sensorial, é 100%, né, preciso daqueles meus sentidos organizados. Então, crianças que têm questões sensoriais que podem ser típicas ou atípicas. Pode incidir na alimentação. Então, enfim, o diagnóstico é algo além. A seletividade, ela pode vir como um braço. E independente de um diagnóstico externo ou não, a questão comportamental, ela é 100%, ela está 100% presente, né? Porque eu estou falando de um cérebro em desenvolvimento, seja ele como for. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto.
comer é 100% comportamental. E aí, quando você fala pra mim, eu sou a irmã mais velha, de 4 irmãos, eu tinha uma outra irmã. Olha quantas camadas tem aí, né, dessa irmã querendo um pouco mais de atenção, talvez. Eu não sei como era o contexto, né, mas quando a gente fala, eu vou demorar pra comer porque a minha mãe, ela fica ali. Ela fica, come, senta, para. Ela tem uma atenção que na cabeça dela é uma atenção direcionada, mas é uma atenção equivocada, porque pra criança, tanto faz, tanto fez. E ela provavelmente ouviu tantas vezes que ela era chata pra comer, que ela demora pra comer. Aquilo se tornou pra ela uma verdade absoluta. Então, o cérebro automaticamente é programado. Eu demoro pra comer. Eu sou chata pra comer. Essa é a verdade. E principalmente na cabeça de uma criança. Né? Eu sempre conto essa história do Papai Noel porque ela é muito efetiva. A gente ensina... Né, muitas famílias têm a cultura de olha o Papai Noel, vai deixar o presente, vamos fazer a cartinha, pra aquela magia da criança realmente acreditar naquilo, e a criança realmente acredita naquilo como uma verdade absoluta. Sempre o velhinho de barba branca, que vai entrar aqui, que vai... Ela acredita 100%. Então, se eu falo pra minha criança, ou pra outras pessoas, você é muito chato pra comer. Eu sou muito chato pra comer, ponto. Não tem outras ramificações. Sabe? Se eu falo pra outras pessoas, ela não gosta de brócolis. Ela não gosta de brócolis. Não, você pode tirar o brócolis que ela não gosta de brócolis. Quanto mais a criança escuta aquilo, o cérebro dela está programado a entender que eu não gosto desse alimento. Né? Mas isso vai se afirmando pra ela, né? Exato, vai virando já é uma verdade absoluta, mas vai assim. Então, a sua irmã provavelmente já sentava na mesa, tá. Eu vou chamar a atenção da minha mãe, mas eu vou levar alguma bronca, eu vou dizer, eu sou chata. Muitas vezes, Carol, também, né? Isso tudo é subconsciente quando a gente fala de crianças, a gente tá falando de um cérebro não desenvolvido. Isso é muito importante a gente entender. Então, é um cérebro o cérebro se forma de trás para frente, né? Então, o córtex pré-frontal não está formado, que é onde eu faço raciocínio lógico, estrutura, planejamento, passado, presente e futuro. Consigo entender, tá, minha mãe tá falando que eu sou chata pra comer, mas é só o meu jeito, eu consigo fazer de outras formas, eu posso fazer de outro jeito, eu posso... Né? A gente tem essa coisa se essa criança não sentar na mesa e comer, eu vou estar falhando como mãe. E aí eu preciso pegar isso e jogar em cima dessa criança sem querer. Eu falo que a escuta download, né? Eu faço blá, blá, e vomito. Eu literalmente faço o download em cima da minha criança. Por isso que eu sempre digo assim, hoje a gente quebra muitos ciclos, né, Carol? A gente tem informações cientificamente comprovadas que nos ajudam a quebrar ciclos. Então, eu não tô aqui falando de educação X ou educação Y. Eu acho que cada um tem a sua própria realidade, a sua forma de conduzir. Porém, estamos falando de dados reais, cientificamente comprovados, de que eu não tô falando também sobre maternidade perfeita, porque eu acho que ela não existe. Nós somos todos traumatizados, vamos traumatizar, não é isso que tá tudo bem. Eu acho que esse é o ponto. Mas a gente pode reduzir alguns danos, sabe? Se pode ser um momento tranquilo, por que eu vou tornar o momento pesado, né? Só para eu desenvolver a minha própria autoridade e o meu ego, né? Ou para suprir uma demanda que eu não tive da minha mãe, quando eu queria chorar e não podia, quando eu queria uma atenção e não tinha. Então, isso tudo vem, tudo a gente carrega. Então, provavelmente era um gatilho para você, a tua filha andando, né? Porque isso vem borbulhando de tudo que você viveu na tua infância. Não, eu não posso permitir, ela tem que sentar e comer. E vai dando uma irritação no sentido de que eu não posso controlar isso. Mas crianças são movimento. Eles são 100% movimento. O que não quer dizer que a gente não possa ensinar, direcionar, guiar e usar técnicas e ferramentas simples para que aquela criança curta estar na mesa, curta comer. Ela principalmente curta voltar para a mesa, né? Então tem muitas crianças que saem, que voltam, mas é importante a gente entender que refeição tem início, tem meio, tem fim. Não vai durar 1, 2 horas. A gente precisa estabelecer o tempo de refeição para que essa criança comece no desenvolver do cérebro dela a entender como é o funcionamento da minha casa em relação a isso aqui. Como é que funciona isso aqui? E aí o cérebro aprende. Ele vai aprender da forma que ele foi ensinado com aqueles cuidadores e as pessoas que cercam e aquele ambiente que permeia ela. Tão interessante porque eu faço um trabalho já pessoal há muito tempo de autoconhecimento, né? E mesmo sabendo sobre o desenvolvimento infantil, mesmo tendo todo esse trabalho de autoconhecimento por anos na vida, ainda me pegava
irritada. Então, foi uma conversa comigo assim, por que que isso me irrita tanto? Poder entender de onde que irritava, porque eu sabia que aquilo era um comportamento normal. Sabendo que era um comportamento normal, eu ainda não conseguia impedir aquela sensação do meu corpo que aparecia no meu corpo, né? Então, por que que isso tá aparecendo? E aí eu precisei fazer toda realmente uma desconstrução sobre isso para que eu pudesse tolerar um comportamento normal da minha filha. E aí eu lembro que uma vez a gente estava num restaurante e aqui nos Estados Unidos os restaurantes eles fecham cedo, eles fecham para almoço, essas coisas, né? E aí a garçonete veio e falou assim: vocês querem colocar mais alguma coisa no pedido porque a nossa cozinha vai fechar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, interessante. Eu vou colocar isso no nosso jantar. Aí lá vai, ela levanta, sai, volta enquanto a gente tá conversando, né? Tendo jantar e etc. E aí eu disse, olha, daqui a 5 minutos a cozinha vai fechar. A gente vai precisar levar as coisas pra pia, o jantar vai terminar. Você vai querer terminar o jantar ou não? E aí eu lembrei, porque você disse, né? É importante a criança ter conhecimento do começo, meio e fim. Sim. De que o jantar, ele tem um final. Porque senão a comida fica ali o dia todo, a noite toda. Não, e a mãe Então, nunca, sem conseguir estabelecer uma rotina, também não é total. Exatamente. E aí eu lembro que ela começou a ficar mais, assim, consciente desse processo. Então hoje ela come, ela levanta, sai, etc. Claro que ela já é mais velha, ela tem 5 anos, então ela tem maiores capacidades do que ela tinha há 2 anos atrás. E aí agora ela fala, mamãe, eu estou satisfeita. E sempre foi um trabalho meu muito grande na minha casa de fazer com que a minha filha seja muito consciente do corpo dela, né? Do que aparece no corpo dela e do que é confortável para ela. Porque claro que o meu nível de saciedade vai ser completamente diferente do meu marido, da minha filha. Então, se ela me diz que ela está cheia, que ela está satisfeita, eu olho para o prato e na minha cabeça de adulta eu acho que ela não comeu o suficiente, eu digo, não pode, você não pode estar cheia. Eu já vou estar dando sinais para ela, através da maneira como eu me comunico, de que quem sabe sobre o seu corpo, sobre os seus mecanismos internos melhor, sou eu, não é você. Sim. Então, isso já tira muito do controle e da percepção que a criança tem sobre o seu processo, até mesmo de se alimentar, né? Que é uma coisa que realmente as crianças precisam aprender e que é muito importante, porque é a autonomia do corpo dela. Então, sempre quando ela me fala, eu digo, tá bom, meu amor, ok, leve seu prato jogue o restante da comida no lixo, bote seu prato na pia. E pronto, né? Assim, não brigo, não enfio colher. Então, eu acho que isso também é uma outra conversa interessante da gente trazer, né? Porque as crianças, elas precisam desenvolver esse senso de autonomia do corpo delas. Não é um outro que está dizendo o quanto que eu estou satisfeito ou não. Então, a gente precisa também ouvir os nossos filhos. E quando eles dizem que eles estão satisfeitos, a gente precisa respeitar esse espaço. E aí, dentro desse contexto também, eu sei que muitos pais se preocupam. Será que o meu filho começou a agir desse jeito, com essa seletividade alimentar, porque ele tem algum problema? Como você disse que você foi fazer uma formação e era muito sobre diagnóstico, né? Como que os pais podem também diferenciar o que é uma fase normal que acontece de descobrimento de preferências alimentares e até mesmo da contra-vontade, que acontece muito a partir dos 2 anos, que também é um mecanismo psicológico normal para individualização. Como que eles podem diferenciar isso de algo que precise de mais cuidado, seja um pouco mais sério? Então, Carol, eu sempre digo que a gente tem que ter muita leveza nesses processos, sabe? Esse olhar da gente entender e respeitar o espaço da criança obviamente uma linha tênue entre você fazer o teu papel de adulto, né, e respeitar aquilo que a criança está falando, mas a gente tem que ter um olhar muito contextualizado e observador para as nossas crianças, porque os comportamentos são comunicação, todos eles. Não verbais, já verbais, enfim. Geralmente, principalmente os desafiadores, né? Então, é sempre um comportamento desafiador, mas esse comportamento desafiador é uma comunicação. Então, o que essa criança está querendo me dizer, né? Então, como eu falei um pouquinho antes,
em 100% dos casos, vai haver a parte comportamental. Por exemplo, uma mãe que chega até mim e fala, Carol, meu filho até 1 ano e meio, ou até os 2 anos, que é a frase que eu mais escuto, ele comia tudo, legumes, verduras, folhas, frutas, agora não tá querendo nada. Geralmente é comportamental e não tem nenhuma razão associada, a não ser que tenha havido alguma questão externa que tenha precedido essa seleção, porém, ela continua sendo comportamental. Quando a criança manifesta um comportamento mais desafiador, especialmente quando a gente está falando de certos grupos alimentares, ou cores alimentares, ou texturas alimentares, desde muito cedo, eu acho importante tirar da frente, principalmente com uma terapeuta ocupacional. Só que quando a gente fala de questões externas, não é só alimentação. Então a gente precisa olhar para o todo dessa criança. O que mais incomoda essa criança? O que mais acomete essa criança? Eu preciso ter um olhar do contexto geral dessa criança. Eu acho que buscar ajuda, se o principal ponto de referência, que é o que eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, tá doendo no seu coração? Tá mexendo? Vai procurar ajuda, porque no máximo você vai ter um monte de diagnóstico, olha, não tem nada, né? E aí a gente vai entender que de fato é 100% comportamental e que a gente vai seguir uma linha de raciocínio. Ou a gente pode encontrar algo ali que esteja dificultando o processo dessa criança, porém ela é 100% capaz de aprender a comer. Porque nós somos seres, né? Na verdade, o cérebro é um órgão extremamente moldável, maleável e adaptável àquilo que é ensinado para ele, né? Então, a neuroplasticidade que as crianças têm, ou seja, a capacidade de se adaptar e aprender o novo, ela é muito grande, muito maior do que a de um adulto. Por isso, às vezes, é tão difícil para o adulto perder aquilo que está interno. Não, mas eu aprendi assim, eu tenho que fazer assim. Não, mas tem que comer, nananã. Não, mas tem que sentar para comer. Não, né? Então, assim, aprender o novo é difícil para um adulto. Sim. Mas a gente pode ensinar o que a gente quiser para um cérebro. Então, se eu estou perdida numa floresta e começar a comer minhocas para sobreviver, em algum momento aquilo não vai mais me incomodar tanto. Comer a minhoca não vai ser mais tão problemático, né? Então, esse comer cultural, eu costumo usar, Carol, muitos exemplos, assim, muito didáticos, de vivências de dia a dia mesmo, para que a mãe compreenda o que aquela criança sente. Então, é muito importante, né? Chama-se empatia. Então, o que ela está sentindo? O que ela está comunicando para mim, né? Eu uso muito o exemplo da Tailândia, né? Eles têm muito costume de comer insetos. Culturalmente, completamente diferente da gente aqui, né? Que temos obsessão por arroz e feijão. Que se a criança não tá comendo arroz e feijão, meu Deus, o meu filho não está comendo arroz e feijão, que tragédia. Na Tailândia, as pessoas comem grilos, baratas, escorpiões, né? Tem um prato famoso lá chamado omelete de minhoca, é um monte de minhoca com ovo. Enfim, então. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, você vai morar na Tailândia, por alguma razão você vai trabalhar na Tailândia e você vai morar na Tailândia. A partir do momento que você chega lá, provavelmente você vai fazer essa cara aí muitas vezes. Não, muito obrigada. Não, desculpa, eu não como minhoca, não. Muito obrigada. Enfim, lembrando que você é um adulto, né? Mas aí você mora nesse lugar. Você convive com as pessoas comendo, você vê as pessoas felizes comendo, você escuta sobre isso, você tá livre para decidir, enfim. Então você vai vivendo aquela cultura e eventualmente você vai entrar naquela cultura. Então você vai passar num restaurante, um dia você vai falar, tá bom, hoje eu vou tentar. Aí na primeira vez você cospe, porque provavelmente é uma textura que você nunca teve referência na tua vida, você não sabe nem como mastiga aquilo. E quando você morde um escorpião, parece um monte de caco de vidro na sua boca. Então assim, o povo de lá tá completamente acostumado com isso. Eu não tava acostumada, então eu me incomodava profundamente, sabe? Então era uma coisa que eu fui botando pra fora. Mas se você come aquilo 1, 2, cospe 1, cospe 2, o teu cérebro vai encontrando caminhos e estratégias pra conviver com aquilo. Então não é diferente de uma criança dentro de uma cultura, porque cada casa, eu brinco que cada casa tem a tua própria cultura. Né? Então a minha é diferente da minha vizinha de porta. Não interessa se eu moro no mesmo país, se eu tenho o mesmo. A minha vizinha de porta compra coisas diferentes do que eu compro na minha casa, cozinha de formas diferentes, tempera de formas diferentes. Então nós temos as próprias culturas dentro de casa. Quando eu falo de uma criança, ela precisa estruturar para aprender a comer determinados alimentos, é porque ela precisa construir as habilidades para comer aquele alimento.
né? Sim. Muito comparado ao que tá lá. E aí você recebe a tua mãe lá na Tailândia. Sua mãe chega, e aí a sua mãe olha e fala: Minha Nossa Senhora Carolina, pelo amor de Deus, as pessoas aqui comem, você tá comendo bicho. E aí você já vira e fala: Mãe, eu tô super acostumada. Pra mim já não faz, tanto fez. Porque você já viveu tanto aquilo que o teu cérebro se adaptou e se moldou aquilo e aquela cultura. Obviamente, Carol, a gente vai ter as preferências e gostos, né? Eu prefiro comer o brócolis crocante do que o brócolis cozido. Porém, em algum momento eu também enjoo do brócolis. Então, assim, a gente vai passeando. A gente tem estratégias de fazer a comida de forma diferente. O que acontece muitas vezes é que a criança começa a negar, ou porque está enjoada, ou porque não está com apetite, ou porque quer desenvolver a própria autonomia e independência, que é intrínseca ao ser humano, estamos aqui para isso. Desenvolver a minha E é super positivo que isso aconteça, né? Super positivo, assim, você falou uma coisa muito importante, né, em relação a respeitar o corpo. Quando a criança fala, eu tô satisfeita, existe a falsa sensação de saciedade, porque a criança não tem noção de nutrição e de quantidade, de etc. Então tem muitas vezes que a criança tá ansiosa ou para brincar, ou para ir fazer alguma outra coisa, aí ela come 3 colheres e fala, não, eu tô satisfeita, porque fisiologicamente ela não está sentindo a fome mais. Mas da meia hora essa criança vem e fala, eu quero um biscoito, eu quero um leite, eu tô com fome. Esse é o olhar que a mãe precisa ter, porque eu respeito, mas se eu percebo que tá constante esse pedido 30, 40 minutos depois, tem algo que tá errado. Então eu preciso direcionar essa criança aqui, para que ela comece a entender, filha, tem certeza, tua barriguinha, a cozinha fechou é uma frase que eu usava muito aqui também, que eu indico muito para as minhas alunas também. Então nós precisamos fazer o papel de adulto enquanto a criança vai fazer o dela, de criança mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre respeitar o corpo, isso vai muito além da alimentação. Então, quando eu respeito, porque é muito diferente assim, eu não quero mais comer, você vai comer. Você vai comer porque eu tô mandando. A mamãe vai ficar tão feliz se você comer só mais esse bolinho aqui. Na minha época era muito isso, né? Ela separava em bolinhos e eu tinha que comer tantos bolinhos, pelo menos, até chegar, não sei o quê. Então, Eu lembro demais uma prima minha também que não comia e a minha tia, vamos só dar mais algumas colheradas? Aí ela, quantas colheradas, mamãe? Aí ela olhava pro prato, ela, 30, só mais 30 colheradas. Exato. E a 30? probabilidade de uma criança que é respeitada diante das tuas escolhas ali, obviamente com um limite plausível dentro do que é aceitável, valores e princípios, e nutricionalmente falando, óbvio. A probabilidade de ela estar num relacionamento abusivo, por exemplo, é muito pequena em relação a uma outra criança que faz o que eu tô mandando, porque é como se, para eu ser amada, eu preciso fazer o que ela tá mandando. E o que ela está mandando desrespeita e viola aquilo que eu sinto fisiologicamente. Então eu passo por cima do meu próprio corpo em detrimento de agradar alguém. E isso se reverbera nas nossas relações quando adultos, né? Esse cara tá fazendo isso comigo, mas ele me ama. Então eu preciso sucumbir a ele para me sentir amada, e isso é normal, isso é o amor para mim, sabe? Então o que eu escuto muito é, eu tenho que fazer isso, é pro seu bem. Você tem que comer porque é pro seu bem. Eu estou fazendo isso pro seu bem. Ah, então tá bom. Então, quando um cara virar pra mim e falar, você tem que se ajoelhar e lamber os meus pés, é pro teu bem. Você vai estar de acordo com isso? Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz hoje reverbera lá na frente também. Nossos filhos são os nossos filhos hoje, são nossos filhos amanhã e serão nossos filhos futuramente. Então, a gente tem que ter muita cautela em como a gente conduz, o que não quer dizer ser permissivo, e nem autoritário. Precisamos estabelecer os limites plausíveis e razoáveis para que essa criança se desenvolva com saúde, obviamente, nutricionalmente falando. Mas eu sempre falo uma frase que, para mim, descreve absolutamente o meu trabalho. A construção vem antes da nutrição. Enquanto as mães estiverem focadas em nutrir, elas esquecem que tem algo que precede, que é a construção de uma boa relação com qualquer tipo de comida. Porque uma criança que aprende a comer e desenvolve uma boa relação com a comida, ela come em qualquer lugar. Ela come no restaurante, ela come em casa, ela vai comer na casa dos amigos, ela vai comer nutricionalmente bem, ela consegue comer um quadradinho de chocolate, 2 e parar, ela consegue... Então, isso é o que permeia o meu trabalho, é mostrar para as mães que seletividade alimentar não é um monstro de 7 cabeças, não é um bicho, sabe? Não é
neofobia alimentar, né? A fase da neofobia alimentar, do ECA, do nojo, do ai, eu não quero que encoste no meu feijão, o arroz está encostando no meu tomate, ai, ECA. Isso não é proposital, não é para ferir a mãe, isso é desenvolver autonomia, independência. Existe uma parte do cérebro também que se desenvolve por volta dos 2 anos, que se chama ínsula. Essa área do cérebro é responsável pelo medo e pelo nojo. Por isso acontece muito aos 2 anos, né? Então, aquelas sensações que antes eu não tinha, tipo olhar para um brócolis e falar, não, mas é que esse negócio aqui é igual a árvore lá que eu passo na rua, eu vou comer isso não. Deus me livre. Não, minha mãe fala pra não comer planta. Aqui dentro, sabe, os divertidamente estão completamente confusos. Porque eles começam a sentir coisas que antes eles não sentiam. Uma criança que antes passa a mão numa barata e leva a boca, agora, esse negócio anda, esse negócio... As associações começam a acontecer. Então, existem explicações neurológicas para os comportamentos desafiadores na mesa. Se a gente sabe como responder a eles, como identificá-los, fica muito mais fácil de conduzir. Então, Carol, pergunta que eu recebo muito. Meu filho tem uma preferência, ele não gosta muito de coisas com molho. É uma preferência dele. Até onde eu devo respeitar essa preferência? Até assim, a tua escolha no sentido de, você pode ensinar teu filho a comer coisas com molho? Pode. Você pode ensinar. Ele pode aprender? Sim. Deixa ele, quando for adulto, ter as preferências se ele vai comer com molho ou sem molho. Mas eu sempre digo, você como mãe, você como pai, ensine. Você não precisa obrigar. Mas, através do lúdico, né, gotinhas de molho, vai aos pouquinhos aumentando, mostra, faz o molho junto, mostra que é possível. Porque aquele cérebro pode aprender. E isso é uma das coisas que eu falo, assim, eu gostaria muito de ter aprendido tantas coisas que não me foram ensinadas, sabe? A fibra da fruta, a casquinha da tangerina, o fiapo da manga. Isso foram coisas que eu, como adulta, precisei de muito mais tempo para desenvolver, né? E para conseguir, tem algumas coisas que eu ainda não consigo elaborar muito bem. Mas se alguém tivesse tido não a paciência, porque nem é isso, assim, é sobre o dia a dia mesmo. É sobre fazer a oferta constante, sem pressão. A casa vai comer macarrão com molho? A criança não come macarrão com molho? Bota separado o molho. O dia que ela quiser, pega uma conchinha, ensina ela a misturar, ensina que tá tudo bem encostar uma coisa na outra. Isso são processos de construção de habilidades neurais. Então, a gente pode ensinar. Pode ser uma preferência? Pode. Mas eu, Carol, penso que nós, mães e pais, podemos ensinar e devemos ensinar no dia a dia, sem ser a Terceira Guerra Mundial, porque a criança não come o molho. Ai, meu filho não mistura o arroz e o feijão. Ai, meu filho come sempre uma coisa de cada vez, depois... Deixa! Essa necessidade de controlar o momento da refeição, quanto que aquela criança está comendo, quantas cenouras a criança pegou, por que ela não mistura o arroz e o feijão, o estrogonofe tem que misturar. Tudo isso gera aqui dentro do cérebro associações negativas com o momento da alimentação. E quando a gente tem associações negativas criadas, o cérebro, que é um órgão que está aqui para quê? Eu preciso proteger esse corpo aqui. É meu papel, meu dever. E tudo que me soa como ameaça, eu faço o quê? Eu luto e fujo. Ou congelo. Eu tenho essas 3 opções. Geralmente, o que eu vejo são crianças em fuga e luta, porque sempre o momento da alimentação é aquela coisa. Tem que comer desse jeito. Tem que sentar. Sim. Mistura o arroz. Pega o garfo. Olha aí, tá caindo. Fulano, você não... não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí aquele cérebro já fala almoço, a criança já tá virada no giraia. Corre, chora, grita. Muitas crianças fazem ânsia de vômito, que é um mecanismo de proteção pode haver uma questão sensorial. Mas, geralmente, tem muitas questões aí comportamentais mesmo. O corpo projeta aquilo para não viver aquela situação. Né? Se eu vivo uma situação de medo, eu vou evitar essa situação. Se aquilo me dá medo, se aquilo me soa como uma ameaça, eu evito aquela situação. E é exatamente o que as crianças fazem. Então eu tenho que desengatilhar esse cérebro, deixá-lo num local de segurança, mas também começa na mãe. Então se essa mãe tá engatilhada, tensa, nervosa, ansiosa, porque geralmente tem um monte de dedos apontado para ela, não só dedos de fora, mas dela mesma, ela não consegue, é muito difícil, como você falou, assim, é uma sensação física. Não é sobre ter mais paciência, mas é sobre entender os gatilhos. Por que isso é um gatilho? Por que eu não consigo não controlar o momento da alimentação?
E essa também é uma das grandes partes do meu trabalho, deixar a mãe segura, tranquila, calma. Por que eu posso ficar tranquila se essa criança não comer esse almoço? Que ela não vai morrer desnutrida, ela não vai morrer de fome, sabe? Isso tudo engatilha muito a mãe, né? E aí ela já chega naquele momento com o escudo, com a espada, com tudo que possível e com a mamadeira do outro lado, em caso de não comer. É muito por aí, porque começa daqui pra fora, né? Sim. São muitas coisas que permeiam, né? Porque nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos as nossas questões sociais, tem um discurso social. Muitos dos nossos pais vieram de um discurso social onde criança tem que ser gordinha porque é sinal de saúde, porque se a criança adoecer, ela pode ficar em estado muito grave. Então, você cresce com esses discursos e aí você precisa entupir sua criança de comida que muitas vezes não necessariamente são saudáveis, porque muitos de nós, geração millennial, e crescemos comendo biscoito, tomando refrigerante, coisas que hoje a gente já sabe que antigamente o marketing era nutritivo e saudável para sua criança, cheio de cálcio. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Nós já temos muito mais conhecimento em relação a isso. Então, nós somos frutos também de um ambiente social, econômico, as mensagens que são passadas, e aí nós propagamos isso, até com que a gente reconheça que aquele comportamento que nós estamos tendo dentro de casa em relação aos nossos filhos diz muito mais sobre nós do que eles. Total. E poder, a partir desse reconhecimento, parar, pensar, ressignificar, para transformar isso num ambiente muito mais responsivo, respeitoso, é um trabalho árduo para os pais, né? Assim, a gente fala muito de mãe aqui porque, infelizmente, as mães, elas realmente são majoritariamente mais responsáveis por essas questões. Carregam o peso, com certeza. Carregam um peso muito maior. Sim, muito maior. O que nós estamos aqui também não apegados numa luta e tem alguns pais que nos escutam, os abençoados que nos escutam, mas é um trabalho em conjunto, é um trabalho da família, da cultura da família. E essa exposição à criança, a gente na psicologia trabalha muito, principalmente psicologia comportamental, trabalha muito com exposição, né? Assim, Sim. Exposição gradual. Não é comer um pedacinho de brócolis um dia, um pedacinho maior outro dia. Não, é ir no supermercado, é ver brócolis, é pintar um brócolis, é desenhar um brócolis, é ver a mãe comendo brócolis, é sentir o gosto do brócolis, é preparar o brócolis com a mãe. Isso é um processo até que a criança se sinta, como você disse na Tailândia, né? Até com que ela se sinta mais aberta a um dia provar o brócolis e quem sabe até gostar do brócolis, né? E eu achei super interessante quando você disse que, assim, todos nós, e eu tenho muito isso, assim, eu não gosto de jantar, por exemplo, a mesma coisa que eu almocei. E não é porque eu não gosto da comida, é porque eu tenho preferências, eu quero comer uma outra coisa. Tem dias que eu quero comer um brócolis mais crispzinho. Tem um outro dia que eu quero comer ele mais molinho. E tem dia, eu falo sobre mim também, assim, tem dia que eu só quero tomar um whey e deitar. Então, Exato. Assim, comer é um processo muito complexo, sabe? Principalmente quando a gente fala de crianças, porque o cérebro é muito preguiçoso. Essa é a realidade. Sim. Nosso cérebro, ele é um órgão preparado para trabalhar no modo gestão de energia. Então, tudo aquilo que me tira da zona de conforto ou que me exige mais esforço, ele subconscientemente vai nos tirar daquilo. Então, é muito mais fácil eu tomar uma mamadeira do que eu sentar para fazer uma refeição. Muitas famílias que me procuram, Carol, mas a gente aqui em casa, a gente não janta, a gente gosta de fazer uma coisa mais lanche, mas... E aí eu falo, gente, comida é comida. Vamos sair um pouco da caixa, sabe? Se a cultura da família é essa, eu tenho que ter 2 pontos aí. Eu não posso deixar a cultura da minha casa se esvair, mas eu também tenho uma criança em desenvolvimento. Então, ao invés de eu só comer um pão francês com manteiga e um café à noite, até para minha própria nutrição, né?
Eu ponho um pão, eu ponho um ovinho, eu coloco uma fruta. E assim eu torno o lanche um momento um pouco fora da caixa. Não precisa ter essa coisa, tem que ter o arroz, o feijão. A grande maioria do problema, Carol, é quando a gente pesa a coisa. A gente acha que a nutrição, que um prato de comida vai nutrir a criança ali naquele, meu Deus, eu preciso que ele coma, preciso que ele sente. A nutrição é um quebra-cabeça muito complexo, longo de ser preenchido. Não é uma refeição, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. Então é o que eu faço como hábito em vários dias, meses da minha vida, principalmente construindo uma boa relação daquela criança com a comida. Então tem dias que eu brinco aqui em casa, ai nossa, hoje eu só queria uma pílula que viesse com todos os nutrientes, que tirasse a minha fome. Principalmente à noite, a criança já passou o dia todo, muitas vezes suprindo uma demanda social dentro da escola. Né? Então, assim, porque dentro da escola eu preciso suprir uma demanda social, só que eu não sei fazer isso direito. Então, eu tenho que me calar todas as vezes, né? Aquela criança, aquele serzinho em desenvolvimento. Ela chega em casa, é uma gororoba emocional em cima da mãe, em cima do pai. É o porto seguro, é a zona de segurança dela, é o ambiente seguro. Então, assim, ela tá com tudo aquilo. Vamos tornar... Ah, mas tem que sentar na mesa pra comer porque não vai aprender. Vai aprender, cara. Ah, mas se não comer com a mão, vai ter que comer com talher. Vai comer. Teu filho não vai ser um adolescente que vai sentar no chão enquanto os amigos dele estão na mesa fazendo uma refeição. Não vai. Fica tranquila. Então, assim, muitos dos problemas vêm da necessidade de controle em ser uma boa mãe e nutrir aquela criança. O nutrir vindo sempre antes do construir. Porque quando eu construo, a nutrição é consequência. É consequência. Sim. Se eu tenho bons hábitos alimentares dentro da minha óbvio, né? Existe isso também. Então, se eu tenho bons hábitos alimentares dentro da minha casa, é consequência do que eu vou construir com a minha criança ali naquele momento. Se eu vivo de McDonald's, miojo e batata frita, a minha criança até vai comer arroz, feijão, carne e legume até um certo ponto. Vai chegar um ponto que não vai desandar. Então, assim, a mãe, os pais, aquela cultura também precisa ter consciência de que o que eu preciso fazer em prol da família toda, porque para mim isso é um ganho de todo mundo, né? Sim. Eu desde o começo, comecei a introdução alimentar da Valentina, eu não tinha, eu tinha ânsia com a beterraba só de olhar, né? Porque eu fui obrigada a tomar suco de beterraba quando criança. Porque tem muito ferro, e nem tem. Beterraba nem é fonte de ferro, gente, já fica aqui a dica. Parem de obrigar as crianças a comer beterraba. Enfim, eu tinha pânico da beterraba, mas eu também sabia o que eu precisava fazer, já depois de muito estudo, né? E todas as técnicas que eu ensino, não só nos meus cursos, como nas minhas mentorias particulares, de aproximação alimentar, de cadeia alimentar de segurança, como que eu insiro um alimento novo para uma pessoa que não aprendeu a comer ou para uma criança que está recusando, né? A Valentina sempre, desde que ela tinha 6 meses de idade, que eu lembro direitinho, a primeira refeição, que foi um almoço, tinha beterraba, ela tinha lá um pedaço dela de beterraba, e no meu prato tinha uma mini beterraba do tamanho da minha unha, no cantinho do meu prato. Então, durante toda a minha gravidez, eu passava na feira, olhava a beterraba de longe. Depois eu pegava ela, levei para casa, comecei todo o processo que eu ensino para as famílias, eu fiz comigo mesmo. Mas ela sempre me viu colocar coisas no prato que eu não gosto tanto. Ela me via tentar e usar estratégias para misturar aquela beterraba no arroz e feijão, porque não tinha tanto gosto. Mas falando do cérebro, e é por isso que eu falo que se a gente não estuda o cérebro, dificilmente a gente tem conquistas na alimentação que se perpetuam. Quando eu como a beterraba, mesmo que eu não sinta o gosto misturado ali naquele arroz e feijão, o meu cérebro entende o quê? Eu como a beterraba. Aí eu volto lá para aquela questão da verdade absoluta. Eu consigo comer beterraba, eu posso comer a beterraba, eu como beterraba, tá tudo bem. E aí isso vai aumentando e se propagando. Hoje eu como beterraba até crua, ralada, em tudo que é canto. Mas eu também fiz uma construção e ela sempre me viu fazer essa construção. Tudo que a Valentina come, absolutamente tudo, até quando ela tá numa festa que ela tá tomando um sorvete de chiclete, daquele bem cheio de tinta. E aí eu falo, posso provar, amor? Porque eu tornei o provar pra ela algo legal, algo natural. Sim. Né? Algo divertido. Eu rompi a barreira do medo e do nojo, que começa lá atrás. Tudo, até um pirulito que ela tá chupando, eu falo, posso provar? E aí ela fala, e aí, mamãe? Aí eu falo, não aprendi a gostar desse muito, não. E aí, isso foi se construindo. Hoje ela é uma criança de quase 7 anos que sabe dizer pra mim, mãe, esse aqui eu ainda tô aprendendo. Dá pra gente arrumar um outro jeito de comer esse aqui, esse alface? Hoje eu não tô afim de comer ele puro. Dá pra misturar hoje no arroz e feijão? Então ela mesma foi aprendendo também a criar estratégias de comer, né? As pessoas quando me olham no Instagram, veem o que eu divido ali um pouco. Nossa, Valentina, que sorte. Primeiro que sorte tá passando longe, né? Porque só eu sei tudo que eu tive que fazer em 7 anos
para construir essa... E ainda vou fazer muito, né? Porque ainda continua sendo uma construção. Sim. Eu brinco, a sorte não limpa chão, a sorte não, né, monta prato, estratégia, ensina, fala, enfim. Elas acham que Valentina nunca teve comportamentos seletivos, que são comportamentos naturais. Muitas vezes elas... eu não gosto mais de cenoura, não quero mais. Hoje você não quer cenoura? Beleza. Aí eu sentava, comia a minha cenoura e criava estratégia, brincava com a cenoura. Brincava de quem comia mais rápido a cenoura com o pai dela. E aí ela mesma entrava na brincadeira, de repente ela estava comendo a cenoura. Então é só uma questão de validação. Às vezes a criança só quer falar, eu quero poder falar que eu não quero a cenoura. É só isso que eu quero. Se você me validar, Carol, beleza. Sim, quando você diz isso, me vem tanto na cabeça, assim, algumas famílias que já me procuraram ao longo do tempo, que traziam essa questão alimentar dentro de um pacote, né, de comportamento. E o jeito que muitos estavam fazendo, e eu lembrei disso porque você falou da cenoura, e esse caso era justamente uma criança que não comia cenoura, eles estavam cortando a cenoura e dando para a criança comer enquanto ela assistia o desenho animado, e que só assim ela comia a cenoura. E aí eu disse, meu Deus, ela não sabe, né, que ela tá comendo a cenoura. Ela não sabe. Ela tá no modo zumbi, eu brinco, é o modo Exatamente. offline. E eles assim, Carol, a gente encontrou um jeito, ela tá comendo enquanto ela tá assistindo o filminho, então ela tá associando a cenoura com o filminho. Aí não é bem assim. Vai botar ela pra comer uma cenoura sem o filminho pra ver se ela vai comer a cenoura. Provavelmente ela não vai comer a cenoura, né? Porque o que acontece o cérebro não consegue fazer duas coisas efetivas ao mesmo tempo, ele vai prestar atenção naquilo que demanda menos energia e que é mais fácil. Sempre voltando pra zona de conforto e pra zona de segurança. Então, ele tá focado na música, nos desenhos, na luz, no movimento. Você acha que ele tá focado na cenoura? Ele não sabe nem a saciedade dele. Muitas famílias que me procuram pra gente tirar a tela, que a criança reduz drasticamente a quantidade que ela comia. Carol, mas ele tá comendo nada. Não, ele tá comendo. Ele só tá comendo aquele prato de sopa que você botava pra ele comer, porque ele tá prestando atenção na barriga, no corpo, na quantidade que ele estava anestesiado, né? É totalmente modo zumbi, assim, sem falar mal de tela, Carol, porque eu não sou uma pessoa extremista, eu sei que a tela precisa ser rede de apoio de muitas pessoas, mas ela está sendo usada de forma completamente equivocada, inconsciente, e a gente precisa falar disso com certeza absoluta. Tem outras formas na alimentação. Hoje eu consigo sentar com a minha filha e ver um filme quando eu tô exausta. Filha, vamos jantar vendo um filminho juntas hoje? Mas eu consigo fazer isso hoje, porque eu ensinei ela a comer um dia, sabendo, inclusive, que pode prejudicar. A minha filha, quando tá na tela ligada, ela não come. Ela é o inverso. Ela fica ligada na tela e esquece até que tem comida ali. Então, assim, eu tenho que ficar... Amor, comida, sabe? Eu evito o máximo de telas aqui. Mas às vezes precisa, né? Sim. Apoio, mas assim, tá sendo usada de forma muito equivocada. Eu acho que tem meios de usar, inclusive, a nosso favor, para crianças seletivas, inclusive, né? Crianças que já saíram de um quadro, ou que estão no quadro fisiológico, ou que estão no quadro efetivo, né? Tem 3 níveis aí de seletividade, acho importante a gente só falar isso para fechar, né? O quadro fisiológico, ele é um quadro natural que todas as crianças passam e reverberam, é o quadro comportamental. É quando 2 coisas acontecem em paralelo. Primeiro, o Terrible Two, que todo mundo chama de Terrible Two, né? Mas, enfim, é simplesmente uma necessidade do cérebro de desenvolver autonomia e independência, mas ele não sabe fazer isso sozinho ainda. Isso vai para além da alimentação, né? A idade que a criança quer o brinquedo de qualquer jeito, ela só quer usar a mesma meia, ela só quer não sei o quê, ela só quer aquela roupa, ela só quer aquele desenho. Tá tentando exercer a autonomia e independência dela. Em paralelo, a gente tem o amadurecimento da ínsula. Então, até aí é seleção fisiológica. Ama um alimento num dia, no outro diz que odeia, né? O prato, eu quero prato verde. Aí você entrega o verde e chora porque quer o amarelo. Mas eu quero a banana cortada. Vem a banana cortada, é um escândalo porque a banana veio cortada, quero a banana inteira. Tudo isso é comportamental e natural da fase fisiológica. São comportamentos que precisam ser conduzidos e guiados pelos pais, para que não acirre e vire um quadro seletivo efetivo. Que aí é quando a criança reduz drasticamente a gama de alimentos que ela come, restringe os grupos alimentares e cria associações extremamente negativas com a mesa, né? Começa a chorar, começa a não querer ir para a mesa, começa a empurrar o prato. É quando o momento da alimentação vai virando bem caótico. E a gente tem um terceiro quadro, que é a dificuldade alimentar efetiva, que é quando envolve um diagnóstico além. Então, existe alguma patologia, algum transtorno, né? Alguma questão alergênica, alguma questão, enfim. Aí são
muitas vertentes que estão associadas ao quadro comportamental, causando um quadro de dificuldade alimentar. E aí, geralmente, precisa de uma equipe multidisciplinar atuando com aquela família, com aquela criança, para que aquilo consiga se desenvolver de alguma forma. Mas a gente tem 2 níveis aí que a gente consegue atuar puramente, simplesmente, dentro de casa. Uma que pode ser leve, tranquila e bem conduzida. A outra já acirrada, que vai precisar demandar um pouquinho mais de atenção, paciência e condução, mas que é totalmente controlável. E uma terceira que a gente já ultrapassou, né, um pouco esses 2 primeiros níveis, a gente vai precisar atuar de formas diferentes. Certo. Perfeito você ter dito isso, Carol. E a gente está se aproximando aqui o finalzinho da nossa entrevista. E eu queria que você, assim, talvez numa escala de prioridades, 2 estratégias, assim, práticas que você recomenda para as famílias lidarem com esses desafios de seletividade alimentar e que você também use a nossa plataforma para divulgar o seu trabalho, o que é que está acontecendo aí no seu mundo, como que as pessoas podem te encontrar, se elas precisam de mais ajuda, se você tem materiais, cursos disponíveis para que as pessoas possam acessar e entrar em contato com você se elas estão passando por esse problema em casa. Tá. Tem um mapa mental, Carol, que eu sempre passo para as minhas alunas e para as minhas mentoradas particulares, do que precisa estar acontecendo dentro de casa para aquela criança comer, né? Então, é a estrutura da rotina alimentar. Se essa criança está fazendo petisco toda hora, tomando muito leite, tomando muito suco, belisca, 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 dificilmente ela vai fazer uma refeição efetiva. E para ela não faz sentido nenhum sentar na mesa e comer. Então, a gente precisa, sim, construir uma rotina alimentar bem estruturada, pelo menos no que eu considero 85% do tempo, né? O que é o hábito. Não tô falando de final de semana, não tô falando de viagens, de festinhas. Isso aí a gente relaxa e deixa rolar. Curta também. Mas a rotina precisa estar muito bem estruturada. E o segundo ponto, que é onde eu costumo atuar mais quando eu pego crianças seletivas, é identificar em que degrau da escada do comer a tua criança tá. Então, eu preciso entender se essa criança tolera aquele alimento. Se eu botar aquele alimento no prato, eu acabo com a refeição. Então, eu preciso começar fora do prato. Se aquele alimento tá na mesa, é um caos, eu preciso começar fora da mesa. Então, que degrau a minha criança tá? Ah, não, Carol, ela me ajuda a cozinhar, ela pega, ela toca, ela consegue aproximar do rosto, ela cheira, ela põe na pontinha da língua, ou ela já cospe. Então, tem uma escada longa aí até a deglutição completa, né? Que é o mastigar e engolir. Então, colocar a tua criança no degrau certo da escada para começar a usar as estratégias de inserir o alimento da forma correta. Se eu tenho uma criança que não tolera a cenoura e eu tô botando no prato, e eu tô botando no prato, e eu tô botando no prato, e eu tô falando, não vai adiantar, é um tiro no pé. A probabilidade dessa criança comer a cenoura é praticamente nula. Então, eu preciso voltar, muitas vezes até pro 2D, antes dessa cenoura em 3D. Eu preciso falar sobre a cenoura, ler livros sobre a cenoura, desenhar a cenoura, ver a cenoura na tela, ver a cenoura até essa criança, esse cérebro desengatilhar um degrau para ir pro próximo, pro próximo, pro próximo. Quanto mais eu cuido dessa mãe, mais essa mãe consegue agir, mais rápido essa criança sobe a escada. Mas isso para mim é um dos pontos mais importantes do mapinha mental. Então é a rotina, a escada do comer, a exposição constante dentro e fora da mesa, isso também precisa ser feito e tem formas de fazer isso de maneiras muito assertivas e positivas, isso é importante. E por fim é isso, gente, eu tô lá no Alimentando com Respeito, @Alimentando com Respeito, todos os dias, respondo direct, todos que eu consigo. Sempre abro caixinhas de perguntas. Eu tenho um curso chamado Comer de Tudo. Dentro desse curso, ele é um curso muito didático, muito prático e muito dinâmico, que eu ajudo essa mãe a fazer todo esse caminho, né? Então, desde compreender o cérebro, até as estratégias práticas, até as dúvidas que mais geram medo e insegurança. Ai, meu Deus, se meu filho não comer, o que eu faço? E se ele ficar pedindo lanchinho, o que eu faço? Então, é um curso bem prático, mas que passeia por tudo que essa mãe precisa entender, principalmente acolhendo essa mãe. Então, não é um curso que aponta dedos, que vai dizer, você tem que fazer, né? Ele é um curso que acolhe essa mãe. Por que tá difícil para você? Quem tá cuidando de quem alimenta? Então, eu começo o meu curso muito dessa maneira. E eu trabalho também de maneira particular, então quem tiver interesse também tem o telefone lá no Instagram,
todos os dados que precisam lá, entrem em contato comigo. A minha equipe me passa todos os directs, os WhatsApps, eu respondo pessoalmente cada um deles. Eu faço questão de ouvir aquela mãe, de entender as dores. Enfim, então eu faço um trabalho muito pessoal e muito contextualizado também, sempre olhando para a mãe que alimenta. Eu acho que esse é o ponto principal. Muito bom, Carol, perfeito. A gente fala muito aqui no Apegados de cuidar de quem cuida, né? E isso é muito importante. E, inclusive, em um dos episódios eu falei, eu nunca vi isso falhar. Eu nunca vi a estratégia de que quando a gente cuida do pai, quando a gente olha para o pai, para os pais, isso reverbera imediatamente quase na criança. É incrível, eu nunca vi isso falhar. Então é muito importante a gente repetir, porque realmente a nossa comunidade aqui do Apegado já tá cansada de ouvir, mas se esse é o seu primeiro episódio ouvindo, realmente isso é muito importante. Cuidar de quem cuida, né? Alimentar de quem alimenta. Se você tem uma criança aí que não tá comendo, antes de você usar qualquer estratégia ou procurar qualquer tipo de ajuda, olhe pra dentro, né? Sim. Como é que tá o teu autocuidado, os teus momentos, né? Eu acho que muita gente... a maternidade é muito cansativa, é um caos. Mas não precisa ser assim, sabe? Tem muita coisa que pode realmente facilitar. A gente não precisa nem romantizar, nem demonizar. Eu acho que tem seus percalços e seus... Mas se você não tá praticando o autocuidado, de nada vai adiantar. Você pode usar a estratégia que for pro teu filho comer, porque você vai acabar na permissividade ou no autoritarismo. E cansa, Carol, cansa muito. Assim... Nossa. Todo dia eu tenho que negociar com essa criança para ela comer. Todo dia eu tenho que obrigar ou mandar obrigar. É muito cansativo. Não precisa ser assim, de verdade. Carol, muito obrigada. Amei a sua participação. Eu tenho certeza que esse episódio vai reverberar em muitas famílias. Se você acha que esse episódio pode ajudar alguém, vai lá, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, das amigas, das mães, da escola, porque quanto mais a gente expande essa mensagem, como a Carol disse inicialmente, mais famílias a gente vai estar colaborando, mais crianças. E no Frigir dos Ovos, nós estamos falando de relações respeitosas com aquelas pessoas que nós dizemos que amamos mais, assim, no mundo inteiro, que são os nossos filhos. Então é respeito, é construir respeito dentro das nossas relações. Exato. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou deixar todas as informações da Carol na descrição desse episódio. Então, se você amou, vai lá, já clica, observa o que ela está fazendo, segue, entre em contato com ela. As informações vão estar todas aqui. Mas, Carol, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Carol. Foi maravilhoso. Precisando, estamos aí. Perfeito. Enorme prazer. Beijo. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.